Olá, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez, um prazer, uma alegria poder estar com os irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, com sua família. Esse nosso segundo dia da nossa semana de oração. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor, mais uma vez. E peço aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 2, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Assim nos diz a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados ou enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Texto maravilhoso, mais um texto, né? Toda a palavra do Senhor nos traz grandes ensinamentos, grandes exortações. O apóstolo Paulo, ele fala do progresso espiritual dos crentes. Então, Paulo, ele chama a nossa atenção quanto a esse progresso, ou seja, nós cremos, nós nos entregamos a Jesus, nós vivemos Cristo em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Para que nós continuemos a crescer na graça, no conhecimento, na verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos permanecer naquilo que nós fomos chamados, ou seja, permanecer em Cristo. O apóstolo usa aqui uma expressão andai, um termo bem comum que é usado no Novo Testamento, e esse termo andai nele está referindo-se à conduta cristã diária, a essa conduta diária, ou seja, a maneira como o crente deve viver no seu dia a dia. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, ora, uma vez, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Primeiro ele diz que nós recebemos Cristo. Ou seja, ele está referindo àquela fé inicial que nós cremos, que nós vivemos, que nós aceitamos. A fé em Cristo. Uma vez que nós recebemos Jesus, nós o recebemos como o Senhor. Não é apenas você viver a ideologia de alguém, de um homem, mas nós recebemos Cristo e Ele é o Senhor soberano. Não há outro como Cristo. E é exatamente nele que nós precisamos andar. Andar nele quer dizer que nós devemos depositar e colocar toda a nossa conduta, toda a nossa vivência, todo o nosso dia de acordo aos preceitos, à doutrina ensinada por Jesus. Cada passo que eu dou, cada fala minha, cada situação do meu viver, deve e precisa estar fundamentada em Cristo Jesus, para que eu possa crescer espiritualmente, ou seja, para que haja esse progresso espiritual na minha vida como servo do Senhor. Recebemos Cristo como Senhor. Ele é o soberano, Ele que dita as regras, né? Às vezes nós não gostamos das expressões, né, ditar regra, nós não gostamos da questão de, por exemplo, de sermos mandados, ordenados, né? Mas só que Jesus, Ele é o Senhor que nos comprou com um grande preço, né? Um bom preço. E Ele, então, é digno de exercer esse senhorio em nossas vidas. Por isso, nós precisamos viver Ele e da maneira dEle, não da maneira nossa. E ele diz assim, nele radicados, uma palavra que significa estar enraizados em Jesus, ou seja, firmados, fundamentados,
em Cristo Jesus. Se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos progredir na nossa vida espiritual, nós precisamos estar fundamentados, enraizados em Cristo. A palavra enraizar nos faz lembrar, claro, de uma árvore, né, que tem as suas raízes fixadas ao solo, e essa raiz, ela pega o nutriente do solo, né, e esses nutrientes dão vida a essa árvore, fazendo com que essa árvore produza bom fruto. Ou seja, nós precisamos estar enraizados em Cristo. Toda a nossa vida, todo nutriente que nós precisamos para a frutificação, dependemos dele, vem dele, é por ele e para ele. E por isso nós ficamos nele, agarrados nele, enraizados nele, para que possamos ter um progresso, um crescimento espiritual, edificados e confirmados na fé. Edificar é a construção, é ir crescendo cada vez mais, confirmados na fé. Ou seja, pode ser também firmados, né? Estando firmes na fé. Essa expressão fé, ela é a expressão prática da fé. Ou seja, simboliza e significa a expressão para a fé em prática. Viver os ensinos, a verdade, a doutrina do Senhor Jesus. Ou seja, é a prática da vida cristã. Andar nele é nós estarmos vivendo a conduta diária em Cristo Jesus. Fundamentados, enraizados, né? Nele, edificados nele, crescendo nele e vivendo essa fé, ou seja, a prática da doutrina, dos ensinos de Jesus. Ele diz, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Os crentes haviam sempre sido instruídos na verdade, de como deveria seguir a doutrina de Jesus, seguir a verdade de Jesus. Cada ensinamento, por exemplo, uma mensagem que você escuta, um texto bíblico que você lê, hoje você tem a sua Bíblia, né? Você pode meditar. Então, é a maneira como nós somos instruídos na verdade para vivermos a prática da fé, ou seja, dos ensinos de Cristo Jesus, para que nós possamos progredir espiritualmente. E Paulo, ele termina dizendo, crescendo em ações de graça. Isso é, crescendo em uma vida de gratidão, ou seja, ações de graça. Você está sendo agradecido, você ter um coração cheio de gratidão. Essa palavra precisa fazer parte da nossa vida cristã. Gratidão. Crescer, ou seja, progredir espiritualmente, estando vivendo diariamente o que Cristo tem para nós, uma vez que nós o recebemos como Senhor, nós estarmos firmados nele como essa árvore, firmada ao solo, que retira o nutriente do solo para dar fruto. E confirmados, vivendo a fé, vivendo os ensinos, a doutrina de Cristo. Uma vez que nós fomos instruídos para isso, então vamos ter o coração agora agradecidos, um coração cheio de gratidão, vivendo essa ação de graças em Cristo Jesus. Irmãos, o progresso da nossa fé é importante para nós, ou seja, vamos estar enraizados, firmados em Cristo, andando nele, nesse sentido de ter esse viver diário, uma conduta cristã verdadeira diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo nele, servindo-o e adorando-o. É isso que o Senhor quer para nós, o nosso progresso espiritual. Ou seja, uma vez que nós estivermos enraizados nele, nós vamos frutificar. A salvação não vem dessa obra, né, das obras, mas as obras é o fruto da salvação. Ou seja, quando nós somos salvos,
nós frutificamos. Ou seja, enraizar em Cristo é receber esse nutriente para frutificarmos da maneira dele e do gosto dele para ele. Portanto, que o Senhor assim nos abençoe, nos dê a sua graça, esteja falando sempre ao nosso coração, ao coração de cada um. Então, os irmãos estejam orando, continue orando pela igreja, orando por cada um de nós, orando uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, vai um forte abraço a cada um dos irmãos.